Padre Malachi Martin, que leu o terceiro segredo de Fátima. A apostasia na Igreja é o contexto do terceiro segredo. Cardeais, bispos e padres estão a cair no inferno como folhas. A fé desaparecerá de países. O castigo virá e será o pior pesadelo. Durante os 4 anos antes da sua morte, ocorrido em 1999, foi meu privilégio conhecer o Padre Malachi Martin. Tendo ouvido as suas entrevistas e lido alguns dos seus livros, comecei por lhe pedir a sua opinião sobre as mudanças desconcertantes do santo sacrifício da missa. Acabou por se oferecer para me guiar espiritualmente. Eu tive então uma interação substancial com ele nos 4 anos seguintes, e durante esse tempo ele falou muitas vezes sobre Fátima. Ele acreditava que Fátima era o acontecimento mais importante do século XX e que cumprir o seu mandato era a tarefa mais urgente que a Igreja e o mundo enfrentavam. Ao ouvir as suas entrevistas, já tinha notado que quando ele falava sobre Fátima, falava com autoridade, como os contemporâneos de Nosso Senhor tinham dito sobre os seus ensinamentos. E assim, durante a nossa primeira conversa telefônica, disse-lhe: fico com a impressão de que o Senhor conhece o segredo de Fátima. E o padre Malachi respondeu: conheço. Quando nos encontramos na semana seguinte, aludindo ao seu ceticismo sobre o movimento carismático, perguntei-lhe meio a brincar: o Espírito Santo revelou-lhe o terceiro segredo? Oh, não, respondeu. Mostraram-me uma cópia do terceiro segredo na altura em que o Papa João XXIII o abriu e pediu a opinião de um grupo de cardeais em 1960. Um desses cardeais era o cardeal Augustin Bia, de quem eu era assistente. Então atrevi-me a perguntar: o terceiro segredo refere-se à apostasia na Igreja, não é? Esta hipótese baseava-se nos poucos dados dispersos sobre Fátima que vieram a ser conhecidos durante os anos magros das décadas de 1970 e 1980, e no raciocínio de Frère Mitchell de La Sainte Trinité. Os castigos materiais já estão preditos na segunda parte do segredo. O terceiro segredo prediz um castigo de ordem espiritual. Para minha surpresa, o padre Malachi respondeu: a apostasia na Igreja forma o fundo ou contexto do terceiro segredo. A apostasia só está agora a começar, mas os castigos previstos no segredo são muito reais, castigos físicos, e são terríveis. Contou-me então a conversa que tivera com o cardeal Bia, quando o cardeal saiu da reunião em que o Papa João XXIII estava com seus conselheiros, pálido como um lençol. O que foi, Eminência? Perguntei-lhe. Acabamos de matar milhões de pessoas. Olhe para isso. Entregou-me uma folha de papel com 25 linhas manuscritas. Desde esse dia, cada palavra deste texto ficou gravada indelevelmente na minha mente. O cardeal Bia fez esta declaração sobre milhões de pessoas porque o Papa tinha acabado de decidir não revelar o terceiro segredo, nem consagrar a Rússia. Perguntei ao padre Malachi se me podia dizer mais alguma coisa sobre estes terríveis castigos que matariam milhões de pessoas. Ele explicou que antes de ler o segredo, foi-lhe pedido que fizesse um juramento de não o revelar, mas ele acreditava que deveria ter sido revelado e que Nosso Senhor e Nossa Senhora queriam que fosse conhecido. Portanto, mencionava o terceiro segredo sempre que podia, falava à volta dele, dando muitas informações de fundo sobre ele, e o maior número possível de pistas sobre ele, sem chegar a revelar o texto. Assim conseguiu nomear
muito depressa uma lista de calamidades possíveis e disse que algumas delas estavam no segredo. Embora a lista incluía coisas como a Terceira Guerra Mundial, a morte do Papa, os 3 dias de escuridão, não era particularmente esclarecedora, porque nem todos os castigos futuros estavam na lista, e nem tudo que estava na lista era parte dos castigos. Em seguida disse: sabe, vai haver uma nova forma de energia. O importante sobre esta nova forma de energia é que será muito barata, tão barata que poderia satisfazer as necessidades de cada homem, mulher e criança na Terra, se estivessem nas mãos certas. Mas está nas mãos de quem a usará para matar e destruir. Então perguntei: não quer referir-se ao nosso país, pois não? Ele respondeu: não. A América é má. Somos culpados de muitos pecados, mas não somos tão maus assim. Não somos suficientemente maus para matar deliberadamente milhões de pessoas. Nós não faríamos isso, mas eles fariam. E quem são eles? Não me quis dizer. Que países serão mais atingidos? Ele disse que o castigo seria pior em certos lugares do que noutros, mas que ninguém conseguirá evitá-lo. E será possível sobreviver ao castigo? Respondeu pensativamente. Sim, mas na maior miséria. E como podemos saber quando essas coisas estão prestes a acontecer? Virem os olhos para os céus, disse uma admoestação que viria a repetir muitas e muitas vezes. Tal como o efeito que as palavras do terceiro segredo tiveram sobre o padre Malache, o conteúdo desta conversa ficaria indelével na minha memória. Depois daquele dia, senti que nunca mais olharia da mesma maneira para a vida. Durante os anos que conheci o padre Martin, ele muitas vezes fazia comentários sobre as informações que me dera naquele primeiro dia. Por exemplo, chegou a dizer que podíamos mitigar a severidade dos castigos que se aproximam se soubéssemos o conteúdo do terceiro segredo. Eu costumava também fazer-lhe perguntas sobre declarações que ele fizera publicamente durante suas palestras e entrevistas ou escrevera nos seus livros. Considerando no seu conjunto as pistas que ele revelou sobre o terceiro segredo, elas podem dividir-se em 3 categorias, que ele apresentou no seu livro, Chave deste Sangue. Um castigo físico das nações, envolvendo catástrofes pelas mãos do homem ou naturais, em terra, na água e na atmosfera do globo. Um castigo espiritual, consistindo no desaparecimento da crença religiosa, num período de falta generalizada de fé em muitos países, uma função central da Rússia nas 2 séries de acontecimentos precedentes. De fato, os castigos físicos e espirituais, segundo a carta de Lúcia, serão colocados no horário fatídico em que a Rússia é o ponto fulcral. O segredo foi apresentado como uma proposição ou, disse. O Papa de 1960 tinha obrigação de abrir o segredo, lê-lo e fazer o que dizia. Este era o primeiro ou. O Papa João XXIII recusou este ou, e por isso estamos agora a viver no segundo ou. O castigo espiritual começou aparentemente muito pouco depois de 1960, em resultado da recusa do Santo Padre, o padre Martin disse. Cardeais, bispos e padres estão a cair no inferno como folhas. A fé desaparecerá de países e de continentes. Muitos dos eleitos perderam a fé. Muitas pessoas que agora acreditam desistirão de acreditar, em desespero. As coisas ficarão tão más que, se Nossa Senhora não intervisse, ninguém se salvaria. Deus retirará a graça.
O padre Malachi disse-me que a apostasia na igreja era o fundo ou contexto do terceiro segredo. Mas também disse que este castigo espiritual era parte do castigo que Deus infligiria se o pedido de Nossa Senhora não fossem obedecidos. A esse respeito, disse várias vezes uma coisa bastante perturbadora. Deus retirará a graça, disse. Isso parece ser uma coisa muito dura para Deus fazer, como se estivesse a sabotar a sua própria vontade de que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas devia antes considerar-se como um círculo vicioso. Quando o Santo Padre se recusou a revelar o segredo e se recusou a consagrar a Rússia, perdeu o direito às graças que teria ganho para si e para a Igreja pela sua obediência, e aparentemente foi também castigado pela sua desobediência ao ser-lhe considerada menos graça do que anteriormente vinha recebendo. Sempre que um padre, um bispo ou um cardeal atraiçoa Cristo, subverte a fé, invalida uma missa ou um sacramento, abandona a sua bela vocação ou a suja por mais ações ou missões culpáveis. Há em correspondência muito menos graça no tesouro da Igreja, e se multiplicamos cada ofensa dessa por todos os milhares que fizeram tais coisas nos anos seguintes de 1960, tudo isso se acrescenta a um déficit enorme de graça que deveria estar presente. O déficit continua a aumentar. Cada vez será mais difícil fazer o bem e evitar o mal. O padre Malachi comparou o fluxo da graça à eletricidade que flui através de uma cidade. Quando há um corte de corrente, tudo para. Da mesma maneira, depois da grande desobediência de 1960, a Igreja foi esvaziada do seu poder. Conventos fecharam, padres despadraram-se, a assistência à missa caiu a prumo, todas as medidas da vida católica declinaram precipitadamente. Esta espiral descendente só terminará quando o Santo Padre consagrar a Rússia, mas com o esgotamento continuado do reservatório da graça, cada vez é mais difícil ele fazê-lo. Quando perguntei pela primeira vez ao padre Malachi por que é que o Papa João Paulo II, com toda a sua devoção a Nossa Senhora, não tinha consagrado a Rússia, ele disse: não conseguiu a graça. Outra parte do castigo espiritual que ele mencionava muitas vezes era esta: Satanás ganharia poder mesmo nos escalões mais altos da Igreja. A declaração mais forte deste gênero veio de uma pessoa que telefonou para o programa Art Bell, a dizer que um velho jesuíta lhe tinha dito: o último Papa estará sob o controle de Satanás. O padre Martin respondeu que este homem teria tido um meio de ler ou ter-lhe-ia sido dado o conteúdo do segredo. Mas acrescentou, a citação era imprecisa, e isso porque ninguém estava autorizado a citar exatamente o segredo. Mas mesmo se a citação, o último Papa está sob o controle de Satanás, estiver exata, o padre Martin, noutra ocasião, qualificou dois componentes principais daquela frase. O último Papa disse não querer necessariamente dizer o último Papa antes do fim dos tempos, mas o último Papa destes tempos. Queria isso dizer o último Papa antes da consagração da Rússia? E depois a expressão sobre o controle de Satanás pode ter vários significados. O padre Martin continuava a explicar, quando falava de atividades demoníacas e de exorcismos, que há várias maneiras em como Satanás pode controlar um ser humano. Pode possuir a pessoa, quer parcial, quer perfeitamente. A pessoa pode ter vendido a alma ao demônio, a troca de algum favor, ou Satanás
pode controlar de tal maneira as pessoas e circunstâncias que rodeiam essa pessoa que esta não consegue fazer nada que seja contrária à vontade de Satanás. Podemos ver que o castigo espiritual tem vindo a construir-se desde 1960. Eventualmente, este déficit de fé e virtude será o pano de fundo não só para um, mas para vários castigos físicos. Este castigo não chegará sem aviso, disse, mas só os que já estiverem renovados de coração, que provavelmente serão uma minoria. Reconhecê-lo-ão pelo que é e preparar-se-ão para as tribulações que seguirão. Ele disse-nos alguma coisa sobre este aviso? Virem os olhos para os céus. Em 1997, disse ao entrevistador Bernard Jansen, creio que o grande fator é o que acontecerá nos céus. Virem os olhos para o céu. É uma divisa prudente. Creio que o sinal de Nossa Senhora irá depressa aparecer nos céus. Creio que virá como um choque para todos. Creio que a Igreja vai ser atingida pelo que aparecerá nos céus. Virem os olhos para os céus. Foi o conselho que o padre Martin deu muitas vezes, mas especialmente durante a primeira metade de 1997. Por alguma razão, estava à espera de ver o sinal de Nossa Senhora, como ele chamava, aparecer no céu naquela primavera. Alguém lhe perguntou se seria o Hale-Bopp, um pequeno cometa que apareceu naquele ano. Não, disse, era de um gênero diferente de sinal. Quando não apareceu até o final de junho, disse-me, isto quer dizer que não acontecerá ainda por algum tempo. Temos mais algum tempo. De que espécie de sinal estaria à espera? Seria o sinal de Nossa Senhora, no sentido de uma mulher vestida de sol, com a lua sob os seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas? Ou seria o sinal de Nossa Senhora só porque ela nos disse que esperássemos por ele? Seria um sinal específico mencionado no terceiro segredo, tal como o segundo segredo nos tinha dito para esperarmos atento uma noite iluminada por uma luz desconhecida antes de começar a Segunda Guerra Mundial? Ironicamente, ainda não tinha passado um ano desde que o padre Malachi nos disse: vire os olhos para o céu. Começou a aparecer nos céus um novo fenômeno. Não seria o sinal porque ele esperava, mas podia ainda ter significado em relação aos castigos do terceiro segredo. No verão de 1998, mencionei ao padre Malachi que pela primeira vez na minha vida parecia não ter energia, estava completamente exausta a maior parte do tempo, e ele disse: não se preocupe, não é coisa sua. Estão a fazer alguma coisa à atmosfera, mas temos que continuar. Comecei a olhar para os céus com interesse. De tantos em tantos dias, um grupo de aviões deixava no céu uma quantidade longa de linhas brancas, largando alguma espécie de substância branca macia que não se evaporava. Se continuasse a olhar para cima e a observar o que acontecia, as linhas individuais alargavam-se e juntavam-se umas às outras, até formarem uma rede contínua de nuvens artificiais. Esta atividade, que ao princípio era esporádica, eventualmente teve lugar quase todos os dias em todos os lugares, criando uma neblina difusa de pó que entope o céu na maior parte dos dias. Embora no princípio o processo fosse fácil de observar, hoje a neblina persiste, diminuindo tanto a visibilidade que quase temos que estar no avião para vermos a recolocação constante deste padrão de riscas ou quadriculado por detrás da cobertura nebulosa permanente. O padre Malart disse-nos que os castigos físicos aconteceriam em terra, na água e na atmosfera do globo. Ele podia ver, durante o último ano da sua vida, que a atmosfera estava já a ser afetada. Poderia isto contribuir à base para parte do castigo? Malachi Martin disse ao entrevistador
da rádio Art Bell em várias ocasiões que se alguém citasse as palavras exatas do verdadeiro segredo e lhe perguntasse se era ele, teria que dizer que sim. E assim, muitas vezes, havia pessoas que telefonavam a apresentar-se texto para ele avaliar. Geralmente, enfatizavam desastres horríveis, como terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Uma vez, depois de ouvir vários possíveis segredos, que disse que não eram o texto que lhe tinham mostrado em 1960, disse: "O que todos eles têm em comum é que descrevem alterações na natureza como se fosse a própria natureza a revoltar-se contra a humanidade. Algumas dessas coisas estão no segredo, mas lembre-se de que, quando essas coisas começarem a acontecer, não é coisa da natureza nem é coisa de Deus." Isso deixa duas possibilidades: Satanás e os seres humanos. A sua descrição em As Chaves deste Sangue, catástrofes pela mão do homem ou naturais, em terra, na água e na atmosfera do globo, menciona pela mão do homem, mas não dá indicações de atividade demoníaca aberta. Parece também excluir catástrofes vindas do espaço exterior, como a colisão de duas estrelas ou a aproximação de um cometa. De fato, uma pessoa que telefonou para Art Bell perguntou-lhe se as predições incluíam um cometa. "Nada sobre um cometa", foi a resposta. Sobre quando essas convulsões extraordinárias da natureza começarem a acontecer, ele disse: "Lembre-se de que não é coisa da natureza, nem é coisa de Deus. Parece ser coisa natural ou um ato de Deus, mas não é." No passado, catástrofes pelas mãos do homem ou naturais sugeriam uma causada pelo homem como guerras, sendo outras atos de Deus como terremotos. Mas hoje, considerando a vasta adulteração dos nossos alimentos, do ar que respiramos e até dos nossos processos de vida, catástrofes pela mão do homem ou naturais poderiam bem ser uma combinação dos dois fatores, ou seja, catástrofes causadas pela manipulação da natureza pelo homem e usado a própria natureza como uma arma. A revelação que o padre Malachi me fez de que vai haver uma nova forma de energia que pode ser usada para matar milhões de pessoas parece corroborar com esta tese. Ele descreveu esta energia como extremamente barata, capaz de melhorar as vidas de todos na Terra, mas, pelo contrário, estando a ser usada para desenvolver armas de destruição apocalíptica. Embora não tivesse dado nome a esta nova energia, uma que corresponde à sua descrição é a energia escalar. A energia escalar baseia-se na descoberta de um novo gênero de ondas eletromagnéticas que existe no vácuo do espaço. Estas ondas eletromagnéticas longitudinais deslocam-se pelo eixo do tempo. O próprio tempo pode se comprimir em energia pelo mesmo fator, a velocidade da luz ao quadrado, pelo qual a matéria é comprimida para fazer energia. Como a energia pode ser obtida do tempo, assim como de outras fontes, podemos agora desencadear a potência tremenda, comprimida no próprio tempo. É como pormos um barco de paz no rio. A energia adquirida é grátis, visto que o rio está a correr, quer aproveitemos, quer não. Nikola Tesla descobriu a energia escalar em 1889. Nascido na Croácia, de descendência sérvia, naturalizou-se cidadão americano em 1891. Trabalhou com Thomas Edison e recebeu ajuda financeira de J.P. Morgan. Mas quando anunciou, em 1904, que podia agora usar ondas escalares para transmitir energia sem fios, perdeu o apoio dos seus patrocinadores. Um deles exclamou: "Não se pode pôr um contador na energia livre." Tesla tinha dito: "A energia elétrica está presente em toda parte, em quantidades ilimitadas, e pode fazer trabalhar máquinas em todo o mundo sem ser preciso carvão, petróleo, gás
ou qualquer outro dos combustíveis comuns. Como é natural, os poderes estabelecidos não gostaram de ouvir isso, e Tesla morreu pobre em 1943. Na altura de sua morte, o FBI confiscou os seus escritos que puderam encontrar, e suas descobertas foram suprimidas até hoje. Em vez de disponibilizar ao público a sua tecnologia, o governo manteve-a classificada, usando-a em vez disso para fins militares. Sobre os terríveis castigos que ameaçam o mundo se persistirmos em rejeitar a solução de Nossa Senhora, o padre Martin disse: eles começarão inesperadamente e serão acompanhados por uma confusão generalizada de mentes e pelo escurecimento da compreensão humana. Seções completas de continentes serão levadas pelas águas para sempre. Nações inteiras perderam a fé. Catástrofes naturais que o mundo nunca viu nivelarão a humanidade. Uma vez no programa da Art Bell, uma pessoa telefonou a perguntar ao padre Martin se os Estados Unidos eram mencionados no segredo. Respondeu ele: o nosso país não é mencionado especificamente, mas é mencionado algo de muito relevante. O terceiro elemento que compreende o terceiro segredo, segundo o padre Malachi Martin, é a Rússia. Todos os pontos do contínuo cumprimento destas profecias, a Rússia seria o gatilho que avançaria o processo. No seu livro Chaves deste Sangue, que saiu antes da queda da Cortina de Ferro, Malachi Martin escreveu uma análise espantosa sobre o papel da Rússia. Eis alguns excertos. Em 1980, o Papa João Paulo II falou a um grupo católico alemães sobre o terceiro segredo. Por que? Perguntou um deles. João 23 se recusou a obedecer aos pedidos do terceiro segredo. Dada a gravidade do seu conteúdo, explicou, os meus antecessores no ofício petrino preferiram diplomaticamente adiar a publicação, para não dar um motivo ao poder mundial do comunismo para tomar certas medidas. As suas palavras, escreveu Malachi Martin, apontam para um período mortal que as nações capitalistas enfrentam, sob o qual Lúcia é bastante explícita no seu terceiro segredo. O fato de que o Santo Padre chegou a essa conclusão e fez essa afirmação indica que deve ser correta e baseada em fatos objetivos. De fato, nesse terceiro segredo, continuou, as palavras de Lúcia são tão explícitas e tão verificáveis e, portanto, tão autênticas que se os dirigentes do Partido Stalinista soubessem essas palavras, decidiriam com toda a probabilidade tomar certas medidas territoriais e militaristas, contra as quais o Ocidente teria poucos ou nenhum meios de resistência. A Igreja mergulharia numa subjugação maior e mais profunda em relação ao Partido-Estado. As palavras de Lúcia sublinham uma vulnerabilidade terrível nas nações capitalistas. O Ocidente capitalista poderia ser apanhado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta análise era compreensivelmente relevante durante a época do comunismo. Mas a Rússia constituirá ainda um perigo depois do colapso da União Soviética? O padre Martin não tinha tanta certeza de que tinha havido um colapso. Muitos funcionários soviéticos ainda mantinham as mesmas posições, por terem sido eleitos de novo para os mesmos cargos como antigos comunistas. E depois há um arsenal nuclear da Rússia. Durante a Guerra Fria, diziam-nos constantemente quantos mísseis de longo alcance a União Soviética tinha apontado diretamente para nós, preparados para desencadear o Armagedon carregando um botão. As plataformas de lançamento ainda estão intactas? Mesmo se o atual governo russo não tem planos para fazer guerra,
há sempre o perigo de um acidente nuclear ou de que possam cair armas nas mãos de terroristas. A Rússia está à frente no desenvolvimento da energia escalar, o que ainda é mais perigoso do que a ameaça nuclear. A maioria dos papéis de Tesla foram enviados para a Iugoslávia depois da sua morte, e daí caíram com facilidade nas mãos dos soviéticos. Enquanto a maioria das universidades do Ocidente ignora as suas pesquisas por causa da ameaça que a energia gratuita constitui para o grande capital, as universidades da União Soviética e dos seus satélites incluíram-nas. Os soviéticos usaram a tecnologia de Tesla na sua corrida pela superioridade militar em relação aos Estados Unidos. Em janeiro de 1960, Nikita anunciou que a Rússia tinha desenvolvido uma nova arma fantástica, tão poderosa que poderia destruir toda a vida na Terra, se fosse usada sem restrições. Alguns investigadores pensaram que os soviéticos começaram já na década de 1960 a usar esta arma para atacar alvos militares americanos e para alterar o clima sobre a América. O Ocidente, tendo suprimido as descobertas de Tesla, encontrava-se mal preparado. E assim, enquanto a Rússia continua a expandir a sua capacidade de escalar, as organizações americanas de defesa estão a correr para a alcançar. A arma escalar mais básica é o interferômetro longitudinal, ou obus de Tesla. Em 1908, Tesla descobriu que, com o interferômetro, podia interceptar 2 feixes de ondas escalares. Usando técnica de feixes cruzados, podem combinar-se ondas paradas gigantes para produzir um feixe focalizando enorme energia. Esses feixes focalizados podem ser dirigidos contra um alvo em qualquer parte do mundo, debaixo de água ou no céu. O pulso eletromagnético violento que atinge o alvo destrói-o completamente. Estes feixes podem também ser enviados pela Terra para desencadear terremotos ou erupções vulcânicas. Assim, além de serem mortais, as armas escalares podem ocultar-se por detrás das forças da natureza, levando as populações-alvo a crer que foram castigados por um ato de Deus, quando na realidade foram castigados por uma arma desenvolvida por homens. Os pulsos escalares podem fazer com que as tempestades ganhem uma força tremenda e se transformem em furacões ou tornados, que, manipulados correntes de jato, podem ser dirigidos deliberadamente contra alvos localizados. Reciprocamente, as nuvens de chuva podem ser diminuídas na sua energia, fazendo com que elas passem no céu, privando terras áridas e queimadas da chuva de que precisam desesperadamente. Considerando que a Rússia está à frente do desenvolvimento destas armas no mundo, é crucial saber se ainda há forças beligerantes na linha dura à espreita na Rússia. Malachi Martin preocupava-se, por exemplo, com o que teria acontecido à organização da KGB. Numa longa conversa com Bernard Jensen, em 1994, disse que os comunistas não tinham sido derrubados. Retiraram-se, disse. Hoje sabemos que os operacionais do KGB se misturaram com as multidões que cantavam nas ruas. Eles estavam a orquestrar acontecimentos. Não houve nenhuma revolução a sério. O KGB tem uma rede de espiões contra espiões, dirigentes de espiões, informadores, mensageiros e assassinos de todos os tipos. Eles tinham gulags, campos de prisioneiros com guardas, torturadores, capitães e trabalhadores escravos. O que aconteceu a tudo isso? Ninguém nos diz. Ninguém do KGB foi posto na cadeia pelos crimes que cometeu. Ninguém foi levado a tribunal. Não houve julgamento para condenar os que tinham assassinado e torturado durante aqueles anos todos nos gulags. Ninguém falou disso. Os gulags ainda lá estão?
Ainda há prisioneiros nos campos? Quem organizou de tal maneira a comunicação social que não nos dá resposta a estas perguntas? Nem sequer faz as perguntas. Quem diz aos jornalistas para não mencionarem estas perguntas? Quem controla o fluxo de informações de modo que não ouvimos notícias sobre o que está a passar realmente na Rússia? A única explicação é que há um poder mais alto a quem ambos prestamos homenagem, disse Bernard Jens quando a União Soviética ainda existia. Há um grupo de homens que tornam possível tanto a União Soviética como os Estados Unidos, e eles resolveram que, entre essas duas superpotências, podem encurralar o mundo numa nova ordem econômica mundial. Tanto a União Soviética como o Ocidente capitalista estão a ser dirigidos para produzir um mundo sem Deus. A mesma conclusão reflete-se na sua novela Vaticano, em que um alto funcionário da KGB confessa à personagem principal. Abre aspas. Nós temos receio dessa assembleia de homens poderosos, que estão acima dos Estados Unidos e acima da União Soviética, acima de todos. São uma lei para si mesmos, querem-nos ambos mortos, o vosso lado e o nosso lado. O nosso verdadeiro combate é com eles. O grupo totalitário, fascista internacional, baseado no capital, que é 100 vezes mais desumano do que vocês pensam que nós marxistas somos. Mesmo no seu livro final, a novela Casa Varrida pelos Ventos, os maçons ou satanistas, inimigos da igreja de todo gênero, eventualmente têm que agarrar a uma figura mística e sombria, apenas conhecida por Pedra Angular. Anon disse: a nação-estado já não tem qualquer significado, tudo é global. Mas Anon não é tanto política como financeira, disse ele a Bernard Jansen. Abre aspas. A situação geopolítica de hoje é dominada por uma coisa, e só uma: o fluxo de capital e o fluxo de bens de capital. E nenhum país pode ficar fora disso. Devemos conformar-nos com a nova geopolítica dos negócios. Devemos estar dependentes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Toda a nossa economia deve estar coordenada com a economia global. Os homens à frente da ANON não são leais a nenhum país em especial. O mercado é dominado por uns 60 a 80 homens que decidem quais são as nações que viverão e quais as nações que morrerão. São muito, muito ricos e cada vez são mais ricos. Têm dinheiro investido em todas as partes do globo. Decidem qual será o valor do nosso dinheiro, dizem ao presidente dos Estados Unidos o que há de fazer e o que não há de fazer. Ele tem de fazer o que lhe dizem. Uma das nações afetadas por esta hegemonia de 60 a 80 homens que comanda as fortunas de todas as nações da Terra é a pequena cidade-estado conhecida por Cidade do Vaticano. Também está sob o controle destes poucos homens poderosos e deve fazer o que eles dizem para sobreviver. Mas o que ainda era mais aflitivo para o padre Malachi foi a descoberta de que a própria igreja tinha sido cúmplice ao longo dos anos dessa oligarquia financeira toda poderosa e servidora da avareza. A vasta riqueza que a igreja conseguiu acumular deve-se em parte à sua colaboração com seus inimigos mais ferozes em transações financeiras. O padre Malachi afirma que a necessidade de se submeter à vontade desses inimigos custou à igreja a sua liderança espiritual, de modo que agora confiava no poder financeiro terreno, como no passado confiara no poder político terreno, em vez de ser no poder espiritual que lhe foi dado por Cristo. Tão perturbado estava o padre Malachi com esta situação que dedicou 3 dos seus livros ao assunto. Num deles, a sua novela Vaticano. Esta colaboração tomou forma concreta num documento que a chama o Acordo, que todos os papas, desde a queda dos Estados Pontifícios, assinou. A finalidade declarada do acordo era conseguir que 2 inimigos, a Santa Sé
e a Assembleia Universal entrasse em iniciativas negociais com proveito mútuo, continuando a ser inimigos. Disse uma vez ao padre Malachi que Vatican era dos seus livros o meu favorito. Respondeu que Vatican era a mais autobiografia das suas obras. Por outras palavras, tinha incluído na vida da personagem principal muito da sua própria experiência e presumivelmente também das suas próprias convicções. Outro título deste livro poderia ter sido Se Eu Fosse Papa, porque em certa altura da novela há um conclave em que a personagem principal é nomeada para o papado. Não assinarei este acordo, diz aos cardeais espantados, que nunca ouviram sequer falar dele. Segurando uma pequena folha de papel que vagarosamente rasga em pedaços enquanto explica a história e a finalidade do acordo, avisa: se me elegerem papa, haverá consequências. Quando renunciar ao acordo, a Igreja deixa de gozar da proteção dos poderes constituídos ou da prosperidade econômica que deriva dela, mas ficaremos outra vez livres para exercer a autoridade espiritual que Cristo deu a Pedro e aos seus sucessores. Deixou cair ao chão os bocados de papel. Claro que este acordo pode não passar de um artifício de estilo, mas a realidade subjacente por detrás dessa figura literária pode contribuir muito para explicar por que é que 7 papas, um atrás do outro, não ousaram consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Cada novo papa, ao ler o segredo, defronta todo o horror dos castigos que nos ameaçam. Devem também sentir a presença amorosa de Nossa Senhora, pedindo-lhe, chamando-o a si apenas, toda a confiança infantil e amor filial por ela, que ele desenvolveu durante toda a sua vida, todas as graças e a coragem que conseguir adquirir se lhes são agora necessárias. Porque, ao mesmo tempo, tem que aprender porque é tão completamente aterrorizante nomear a Rússia numa consagração. Malachi Martin escreveu em Chaves deste Sangue: se havia um elemento dominante no terceiro segredo, era a Rússia. As provisões do terceiro segredo só faziam sentido em relação à Rússia. A mudança geopolítica implicada no terceiro segredo não era muito afastada. A Rússia era o seu seio. A Rússia era o seu ponto focal. A Rússia iria ser o agente principal da mudança. A Rússia iria ser a fonte de uma cegueira e erro à escala universal. Naquele segredo, a escolha entre a paz mundial ou catástrofe mundial é descrita em termos de Maria e a Rússia. A reforma ou deficiência mortal da Igreja é também descrita em termos de Maria e a Rússia. Sabemos quem irá ganhar no fim, porque Maria Santíssima prometeu: o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Santa Maria, apressai o vosso triunfo.